amigo telespectador da Rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias e você vai acompanhar conosco. Aprovada a PEC que criminaliza a posse de drogas. Arthur Lira inicia pacote de retaliação contra o governo federal. E a PEC aprovada na CCJ aumenta vencimento de juízes e promotores a cada 5 anos e é considerada uma bomba fiscal. Processo do Ministério Público pode comprometer continuidade do governo Castro no poder. E médico denuncia a Meta, empresa proprietária do Facebook e do Instagram, de fake news. Essas e outras notícias que vocês acompanham agora no Plantão de Notícias. O Senado aprova a PEC que criminaliza a posse de porte de qualquer quantidade de drogas. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas ilícitas. A PEC 45/2023. Acompanhe. A proposta de emenda à Constituição teve 53 votos a favor e 9 contra no primeiro turno, e 52 favoráveis e 9 contrários no segundo. A PEC acrescenta um inciso no artigo 5º da Constituição para considerar crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de drogas. O texto ainda prevê a distinção entre traficante e usuário, mas não traz critérios objetivos para diferenciar o porte do tráfico. A decisão será do policial responsável pela abordagem e apreensão. A ideia é que os usuários sejam punidos com penas alternativas à prisão e passem por tratamento contra a dependência. Para que a mudança seja incluída na Constituição, a PEC precisa ser aprovada nas 2 casas do Congresso. Por isso, a proposta segue agora para análise na Câmara dos Deputados. A PEC é uma reação dos parlamentares ao avanço do Supremo Tribunal Federal, que também avalia a questão do porte de drogas. Até o momento, o entendimento da maioria dos ministros fica restrito à maconha e não criminaliza a posse para consumo pessoal, desde que dentro de uma quantidade mínima a ser estipulada pela Corte. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, deu início a um pacote de retaliação contra o governo federal. Em meio à ofensiva, o Palácio do Planalto liberou bilhões de reais em emendas para tentar garantir a coesão da base aliada no Congresso. Os aliados do governo foram os principais beneficiados pela liberação desta semana. O balanço de quanto foi destinado, entretanto, ainda não foi divulgado. Essas emendas têm caráter impositivo, ou seja, o Planalto é obrigado a pagá-las de qualquer maneira, mas é possível definir em qual momento a União vai empenhar o recurso. Dessa vez, a escolha ocorreu em meio a uma série de ataques do presidente da Câmara, Arthur Lira, aos articuladores do Planalto. O principal alvo foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chamado por Lira de incompetente. Também está na mira o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, responsável pela exoneração do primo de Arthur Lira da chefia da Superintendência Regional do INCRA, em Alagoas. Logo depois da demissão, Lira garantiu a aprovação de um requerimento de urgência para o projeto de lei que endurece as punições previstas a invasores de propriedades rurais. O principal alvo é o movimento dos trabalhadores sem terra, ligado ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente da República. Só na última semana, para vocês terem ideia, foram mais de 2 bilhões de reais em emendas individuais, o maior pacote do ano. Esse mal-estar começou no dia seguinte à decisão do plenário sobre Brasão, quando Lira abriu guerra pública contra o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais e o responsabilizou por divulgar que o presidente da Câmara atuou pela soltura do parlamentar fluminense, preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nessa troca de farpas, Lira se referiu a Padilha como seu, abre aspas, desafeto pessoal, fecha aspas, e chamou de incompetente. A coisa está mesmo quente
no Congresso Nacional. Uma pauta-bomba vem agora. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado aprovou, em clima de polêmica, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que concede a juízes, promotores e outras carreiras jurídicas um aumento salarial automático a cada 5 anos de trabalho. A proposta, que ainda precisa ser votada pelo plenário do Senado, prevê um acréscimo de 5% ao ano, chegando a um limite de 35% ao longo da carreira. Acompanhe. Pelo texto aprovado na comissão, teriam direito ao quinquênio juízes, promotores, ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas da União, estados e municípios, servidores da Advocacia Geral da União, procuradores dos estados e do Distrito Federal, defensores públicos e delegados federais. Todas essas categorias teriam um aumento salarial automático de 5% a cada 5 anos de trabalho, até o limite de 35%. A proposta estabelece ainda que o ganho extra não seria enquadrado no teto do funcionalismo, o que permitiria a parte dos beneficiados extrapolar o limite salarial estabelecido na Constituição. A contagem do tempo de carreira seria anterior à data da publicação da futura emenda, o que significaria um aumento imediato à parte dos servidores. Aposentados e pensionistas também receberiam o benefício. Ainda não há um cálculo de quanto essa medida impactará os cofres públicos. A proposta original apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incluía apenas juízes e promotores. Mas o relator, senador Eduardo Gomes, estendeu o quinquênio para outras carreiras jurídicas. É evidente, senhor presidente, que originalmente o presidente Rodrigo Pacheco, quando apresentou a proposta de emenda à Constituição, levou em conta parte significativa do Poder Judiciário, com compromisso de razão orçamentária do próprio recurso do Poder Judiciário. E carreiras do Poder Executivo e do Poder Legislativo também ingressaram por simetria com a solicitação desse benefício. Aqui entrou do goleiro à ponta esquerda. Entrou tudo que tinha. Pode discutir tudo isso lá nas 5 sessões. Mas foi uma alteração muito grande do que propôs. Bom, o que a gente pode concluir é que esse clima realmente está pesado no Congresso e o aumento é considerado descabido até mesmo pela base do governo e terá impacto em 26 estados e o Distrito Federal, comprometendo o equilíbrio das contas públicas. Eu estou chamando a atenção porque isso vai ter impacto nos 26 estados no Distrito Federal. Não me digam que está restrito, não ficará restrito. A pressão sobre os governadores será imensa, até porque há uma similitude do salário do desembargador para o salário do ministro Supremo. Nós estamos falando aqui de um parlamentar que relata essa matéria que votou favorável ao arcabouço fiscal. Por uma questão de transição, como era líder do governo, mesmo sem o encaminhamento do meu partido, votei a favor de 168 bilhões de erro nas contas públicas antes de discutirmos a PEC 10. Não é possível dizer que a PEC 10 vai quebrar o país. A gente precisa gastar melhor o dinheiro público. E talvez gastar melhor seja gastar melhor com bons funcionários públicos. Conhecida como a PEC do quinquênio, essa proposta resgata um benefício extinto em 2026 e que foi retomado pelo Judiciário em 2022, por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E agora uma outra pauta-bomba, só que dessa vez no Rio de Janeiro. O escândalo do CEPERD, vocês lembram, pode derrubar governador do Rio e deputados, e também o presidente da Alerj, que pode tomar o cargo de Castro. Um dos investigados pelo Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente da Alerj, tenta usar uma investigação sobre a folha de pagamento secreta da Fundação CEPERD para produzir provas que anulem a eleição de Castro e o seu vice, Tiago Pampolha, em 2022. Segundo bastidores da política estadual, o objetivo de Bacelar é virar governador. Olha como está a coisa. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, pediu que o CEPERD seja oficiado para responder
há perguntas que podem comprometer o governador. Olha as perguntas. Se houve pagamento a colaboradores já durante o período vedado, em caso positivo, qual o motivo? Se houve a contratação de pessoal durante o período vedado, em caso positivo, quantas foram as pessoas contratadas? O prejuízo político que eu tenho, se tem alguém lucrando politicamente com o CEPERJ, são os meus adversários. Eles transformaram um problema administrativo numa crise. Se tem alguém que teve vantagem eleitoral, foi quem é contra mim. Isso aí, sem dúvida nenhuma, são perguntas que vão deixar o governador de saia justa. Na ação ajuizada no Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral pede a cassação da chapa declarada eleita para o governo fluminense e da candidatura de Rodrigo Bacelar. São também alvos, nesse inquérito do Ministério Público, os deputados Maxi Leão, que é um deputado federal, Léo Vieira e Áureo Ribeiro, além de outras 8 pessoas, entre elas a irmã do deputado Áureo, a secretária estadual de Cultura, Daniele Cristian Ribeiro de Barros. E agora um alerta para a população. Médico denuncia a Meta, a empresa proprietária do Facebook e do Instagram, de fake news após ver suas imagens ser usadas para um vídeo de fake news nas redes sociais. O médico Drauzio Varela afirmou que juntará o material a outros já separados por eles e a sua equipe na denúncia contra a Meta, por uso indevido de suas imagens na propagação de notícias falsas envolvendo tratamentos médicos sem eficácia. Circula nas redes sociais um vídeo que supostamente mostraria o médico indicando o uso de uma pomada de ozônio como, abre aspas, o melhor tratamento para hemorroida, fecha aspas. O vídeo, no entanto, é fake news. Acompanhe as declarações de Drauzio Varela. Nas redes sociais, um vídeo do médico Drauzio Varela sobre hemorroidas viralizou. Ao final, ele diz que o ozônio é eficaz para tratar a doença. O ozônio é a única substância que consegue penetrar nas camadas mais profundas das células e agir rapidamente na regeneração dos tecidos. Mas a informação é falsa. A inteligência artificial foi usada para adulterar a fala do médico. Essa não é a primeira vez que Drauzio tem a imagem utilizada indevidamente em propagandas enganosas na internet. Eles são falsários, são estelionatários que vendem substâncias que a gente não conhece, medicamentos e remédios que a gente não conhece, que nunca passaram pela Anvisa. Eles mentem. E para que isso? Para enganar as pessoas de boa fé. Eu entrei com um processo contra a Meta, que está correndo, e entrei e fiz uma denúncia no Ministério Público de São Paulo contra a Meta. E nós vamos acompanhar agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Passarela precária em Rio das Ostras põe em risco moradores. Operação em Magé e mais 2 cidades mira influenciadores por rifas ilegais. Teresópolis promove consulta pública para a elaboração de plano para a cultura. Cachoeiras de Macacu, assistência social, recebe doação de veículos do governo do estado. Segue contigo, Maurício. Não é à toa que a popularidade do prefeito Marcelino Borba anda em baixa em Rio das Ostras, como noticiamos recentemente. É fácil ver pela cidade locais abandonados sem ação do poder público. É o caso, por exemplo, da Passarela, que fica entre os bairros Liberdade e Parque São Jorge. Ripas soltas, madeiras podres, pregos expostos e ausência total de iluminação. O deck de madeira que fica ao longo do canal Beira Rio é um reflexo do descaso administrativo em Rio das Ostras. Vale lembrar que, além disso, os moradores reclamam também que a limpeza urbana não funciona na região como deveria, proliferando mosquitos e
roedores. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou operação contra 3 influenciadores suspeitos de fazer rifas ilegais para seguidores em redes sociais. Agentes da Delegacia do Consumidor cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na casa dos alvos dos influenciadores, em bairros nobres da capital fluminense e ainda em Niterói, São Gonçalo e no município de Magé. MC Chefim, Almeida do Grau e Gui Polêmico são os 3 alvos dessa operação. O delegado titular da DECOM, Luiz Henrique Marques, disse que itens de baixo valor eram até entregues e expostos nas redes sociais para dar um ar de legalidade, mas bens de alto padrão não chegavam às mãos dos supostos ganhadores, já que havia também manipulação dos resultados. Na próxima quarta-feira, dia 24, na Casa de Cultura Adolfo Bloch, no bairro de Araras, a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Cultura e também do Conselho Municipal de Políticas Culturais, estará realizando uma consulta pública. O objetivo é elaborar o plano anual de aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc. O evento está previsto para as 19 horas e é uma oportunidade dos integrantes da área cultural do município contribuírem para que o planejamento seja elaborado de forma mais participativa e transparente, seguindo a legislação vigente. O secretário de Cultura, Ricardo Guarilha, lembrou que o município terá um aporte de mais de R$ 1.180.000 esse ano pelo PNAB. Famílias e usuários do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS de Cachoeiras de Macacu, contam com um novo veículo para atendimento. A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu um novo veículo do governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A Prefeitura agradeceu ao governador Cláudio Castro e à secretária estadual Rosângela Gomes pelo recebimento do veículo. Vale lembrar que o governo estadual doou 94 veículos para todos os municípios fluminenses em recente solenidade no Palácio Guanabara. Bom, na sequência nós vamos acompanhar a previsão do tempo. Rio tem previsão de temporais e condições climáticas pessimistas que requer a atenção da população. Acompanhe. Nas áreas do sul de Minas, Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, a condição é de temporais. Essa chuva acontece ao longo de todo o dia e com volume acumulado bastante expressivo. Então, muita atenção, porque essa chuva em um curto período de tempo pode ocasionar alguns transtornos, principalmente nas áreas urbanas. No norte de Minas, ainda sem chuva, e no Espírito Santo, as pancadas podem começar pela manhã, mas devem ganhar intensidade no período da tarde. Falando agora dos esportes, nós vamos ao Brasileirão. O Flamengo mantém consistência na competição. E em jogo paralisado pela chuva, o Bahia vira para cima do Fluminense. O Bahia desencantou e conquistou em seu primeiro triunfo no Brasileirão em 2024. Nesta terça-feira, dia 16, na Arena Fonte Nova, o tricolor recebeu o Fluminense para a abertura da segunda rodada e venceu por 2-1 de virada. Acompanhe os gols.
E diante de um São Paulo em crise, o Flamengo fez o dever de casa ao derrotar o atual campeão da Copa do Brasil por 2-1. O rubro-negro segue demonstrando equilíbrio e consistência no início dessa competição. Os gols foram marcados por Luiz Araújo e De La Cruz para o Flamengo. Ferreira descontou para o São Paulo. E seguimos agora com os destaques das redes sociais e o clima esquentou no plenário da Câmara Federal. O presidente da Câmara Federal, Lira, e o deputado Glauber se desentendem e o clima fica tenso no plenário. Acompanhe. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Eu não vou abrir o microfone, Vossa Excelência não pode fazer isso. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra, o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir, se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor está muito mal acostumado nessa casa, tá vendo? Não tem a palavra, Vossa Excelência, não. Muito bem. Como orienta o novo. Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo. Peço a palavra pela liderança do pessoal. O senhor não tem direito regimental. E tem o direito... O senhor não tem direito regimental, deputado Glauber, e não vai tumultuar a sessão sozinho. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. Tá bom, ótimo. Então o senhor vai lá. O senhor se defende lá. Artigo 73, inciso 12. Nenhum deputado, e Vossa Excelência, por enquanto nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou autoridades constituídas deste e de outros demais poderes da República. Não ganhará no grito, deputado Glauber. Aprenda a ter respeito. Eu sempre lhe respeitei. E não é com gritaria que o senhor vai falar, não. O senhor não terá a palavra aqui hoje. Não tem a palavra porque nem vice-líder Vossa Excelência é. Não quero lhe intimidar, não. Só não vou lhe dar a palavra. Eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Se o deputado Glauber, eu vou fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu vou e Vossa Excelência não pense que eu tenho medo de Vossa Excelência quando ficar arisco aí no plenário chamando para briga não, deputado Glauber. Se eu ver se eu não tiro. E no Rio de Janeiro, cerca de 350 advogados renunciam ao cargo na sucursal da OAB da capital. Aproximadamente 350 advogados apresentando hoje suas renúncias aos cargos de comissões, de conselheiros que ocupam na estrutura da Ordem dos Advogados. Isso tudo é uma resposta à pressão que algumas pessoas estão fazendo para que essas comissões não exerçam as suas atividades. A advocacia não aceita mais esse tipo de pressão. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos que nos acompanham através das redes sociais, pelo canal 57 da Sumicity e a nossa equipe técnica sempre no plantão, nos proporcionando o noticiário da semana. Muito obrigado e até a próxima edição.
governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo. É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do INCA. É mais educação, com 6 novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis. Para você que é servidor público municipal, com o Garrinchinha ficou ainda mais fácil emitir o seu contra-cheque e o informe de rendimentos. Digite ou fale a mensagem: Servidor Público Municipal. Em seguida, escolha uma das opções: contra-cheque ou informe de rendimentos. Digite o seu CPF e o mês-ano para o contra-cheque, ou o ano para informe de rendimentos. A senha e pronto! Documento emitido com sucesso. Ainda é possível solicitar o cadastro funcional e a ficha financeira. Viu como o Garrinchinha é rápido? Prefeitura de Magé. Governando com amor.